Como escolher um subwoofer para o home theater aí da sua casa? Então, se você está precisando escolher um subwoofer, seja para o seu home theater ou para algum outro ambiente da sua residência, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a entender um pouco desse mundo do subwoofer e escolher a melhor opção aí para você. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael da Sonora Ambience e hoje o assunto ele é grave. Ele é um assunto muito grave. Brincadeiras à parte, né? Hoje a gente vai falar sobre subwoofer. E aí a primeira coisa que o pessoal fala, né? É caixa grave ou subwoofer? Na verdade é a mesma coisa. No mundo de áudio profissional a gente fala como caixa grave, né? E também subwoofer. Mas o que significa subwoofer? É um alto-falante que ele consegue falar as frequências graves, ou melhor, subgraves, por isso que é subwoofer. A característica do som de um subwoofer é muito mais relacionada a deslocamento de ar e gerar uma vibração, né, para você sentir aquele som. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já foram em um show e, né, palco bonitão lá e aquele som pancada. Aí quando a banda tá tocando, parece que aquele som tá batendo no peito. Então isso é uma verdade. Por quê? Porque o nosso ouvido ele tem uma capacidade de decodificar as frequências até uma certa região. E as regiões muito graves, pelo comprimento de onda ser muito grande, o que acaba acontecendo? O nosso corpo humano utiliza a pele para entender e conseguir decodificar para o nosso cérebro essa frequência muito grave. Ou seja, sim, a sua pele também te ajuda a, entre aspas, ouvir, tá? É o nosso maior órgão do corpo humano e ele consegue perceber essas frequências mais graves e ajudar, né, a entender tudo isso. Beleza, dito isso, é interessante que caixas de som de embutir, caixas de som bookshelf, torres e assim por diante, elas têm uma capacidade de trabalhar com frequências graves, mas eles não são tão eficientes em reproduzir os subgraves, e é onde o nosso queridinho subwoofer entra, beleza? Então, preciso ter um subwoofer no meu sistema de som? Se você está falando de um home theater para assistir filmes e séries, é super necessário. Quando a gente está falando de ouvir um áudio estéreo, aí a conversa é longa, mas não é assunto para esse vídeo, tá? Continuando a nossa explicação, quais são então as características de um subwoofer para que a gente consiga realmente escolher qual é a melhor opção aí, né, para a sua casa. Então primeiro a gente tem que entender o que ele é e quais são as características de um subwoofer. Em sua grande maioria, o sub, ele é uma caixa de som que geralmente fica no chão, tá? Tem algumas exceções aí, mas eu já vou comentar com vocês. E na maioria das vezes, o sub, ele é ativo. O que isso significa? Você tem o alto-falante, né? O gabinete do subwoofer, e você tem a parte de amplificação desse equipamento próprio. Ou seja, ele vai ligado direto na tomada e ele recebe o sinal de linha, pode ser de um receiver, de um amplificador, enfim, de alguma fonte sonora, e ele tem a capacidade então de amplificar as frequências graves, e ele tem já, como é um equipamento destinado para as frequências graves, né, para o subwoofer, então a gente tem algumas características. Então a primeira característica é o seguinte: o sub ele vai ter por ser ativo, ele vai ter um controle de volume, tá? Então é interessante que você pode setar o volume dele direto no seu subwoofer. Lembrando que para você alinhar o seu sistema do home theater, você também tem um ajuste fino lá no receiver, tá? Mas para fazer um ajuste adequado, você pode se utilizar ali do volume do subwoofer, fechou? A maioria dos subwoofers ele vem então com alguns outros botões, que é o botão da fase, ok? E além da fase, também a região do corte de graves. Eu não vou entrar especificamente explicando o que a fase faz e nem o corte de frequência, mas são ferramentas importantes para você conseguir sintonizar o seu subwoofer aí na sua casa, beleza? A maioria dos subwoofers também tem uma opção de entrada de alta impedância,
Ou seja, às vezes o seu equipamento, geralmente de um som ambiente, você às vezes não tem uma saída sub dedicada. Então você pode pegar o sinal amplificado e entrar na entrada de alta impedância. Ele vai desconsiderar essa amplificação do sinal que está vindo lá do seu amplificador e vai conseguir extrair o sinal de áudio para o seu subwoofer trabalhar com as suas caixas de embutir ou de sobrepor. Isso é muito legal e a gente usa muito aqui nos nossos projetos, porque depois que você setou, apesar do subwoofer ele ser ativo, depois que você setou ele, você pode aumentar o volume geral do seu som, e o sub ele levanta também gradativamente o volume do sub junto com as caixas de médias e altas. Então você tem um som todo integrado, porque não seria nada legal se aumentar as caixas de cima e ter que ir lá aumentar o sub, né? Toda hora você ia ter que ficar mexendo em tudo e ia estar toda hora desregulado. Mas como aqui nesse vídeo a gente está falando sobre home theater, é um assunto já bem tranquilo. Por quê? Porque você vai tirar o seu sinal de linha lá da saída sub e você vai conectar no seu subwoofer. Geralmente os subwoofers têm duas entradas, a entrada LR e a entrada LFE. A entrada LFE ela está preparada para receber o sinal já pronto lá do seu receiver, mas em alguns casos é legal você trabalhar com a entrada LR somadas, porque o desempenho do sub geralmente é melhor, tá? A gente já fez vários testes aqui na empresa e conseguiu sentir assim uma melhora significativa. Tá, Rafael, mas eu tô ligando o meu sub no LFE, tem um problema? Não, você não vai ter um problema, mas tem algumas situações que a gente consegue melhorar o desempenho do sub fazendo essa ligação, e aí o tipo de configuração é diferente, tá bom? Mas vamos pensar que aqui a gente está falando com um pessoal que não é muito técnico, que não tem tanto conhecimento assim, então a gente tem as duas opções. E vale lembrar o seguinte, pessoal, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Ajuda muito a gente a continuar produzindo vídeos aqui para vocês. E claro, deixe seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida, que a gente tenta sempre apoiar aí vocês no que for possível, beleza? Então, continuando aqui, falando sobre especificamente o subwoofer. Essas são as principais características, né, do que você vai encontrar em um sub. Volume, fase, seleção de frequência, entrada de alta impedância e a entrada LFE ou a entrada LR, né, entrada estéreo. Fechou? Basicamente, isso aqui é o que a gente tem na maioria dos subwoofers. Cada subwoofer tem algumas características diferentes, algumas funcionalidades, mas em sua grande maioria esse é o geralzão, fechou? Aí, seguindo, nós vamos ter subwoofers de 8 polegadas, subwoofer de 10 polegadas, de 12 polegadas, alguns subwoofers até de 13 polegadas, tá? Quais vão ser as características que vão diferenciar geralmente esses subwoofers? Quanto menor o tamanho do alto-falante, geralmente se tem uma resposta de frequência lá dos subgraves um pouco menor, uma eficiência um pouco menor, porque o alto-falante ele é menor, então fisicamente ele consegue deslocar menos ar. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque eu já vi subwoofers de 8 polegadas falando muito melhor do que subwoofers de outra marca de 10 polegadas, por exemplo. Então, o quesito construção do equipamento e dados técnicos, né, do que ele consegue entregar também fazem muita diferença. Então, não se apeguem apenas em tamanho de falante, beleza? Agora, com certeza, um falante de 12 polegadas, 13 polegadas, ele vai conseguir trabalhar com um grave mais lá embaixo, com graves mais profundos, e aí a gente tem mais deslocamento de ar, e quando você for assistir um filme, aquela sensação de sofá vibrando numa cena de mais tensão, ela fica mais presente. Tudo bem, já entendi que tenho vários tipos de modelos, né? E vamos ser sinceros, né? É só pesquisar um Google aí que vocês já conseguem ver vários modelos. Mas e aí? Como que eu escolho o melhor subwoofer para minha realidade? Então, a primeira resposta que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: a gente primeiro precisa entender o tamanho do seu ambiente. É uma sala de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, 50 metros quadrados? Isso vai fazer diferença no impacto que você quer. Segundo ponto,
qual é o tipo de equipamento que você já tem ou que você pretende comprar. Não adianta você ter um subwoofer muito bom com umas caixas de médias altas muito ruins, ou vice-versa, né? Caixas médias altas muito boas e um subwoofer muito ruim. Então o seu sistema ele tem que trabalhar de maneira igual. E um terceiro ponto é entender qual é o seu receiver. Por quê? Porque se o seu receiver não tiver bem adequado, receiver e caixas de médias altas, às vezes a sua caixa de média alta é boa, mas o receiver não entrega, e aí você põe um sub muito potente, e aí você tem que usar ele bem baixinho. Por quê? Porque ele está sobrando demais. Então o seu sistema ele precisa ser coeso como um todo. Uma ótima sugestão é a seguinte: tente utilizar equipamentos da mesma família de marcas ou de equipamentos. Por exemplo, eu vou pegar uma linha 600 da B&W. Então pegue todas as caixas da B&W e, como sugestão, você pode pegar o subwoofer também da linha 600. Temos o 608 e o 610 e o 610 XP. Quer dizer que eu não posso colocar um sub JL, por exemplo, o D110? Dependendo do tamanho da sua sala, vai ficar fenomenal. É um subwoofer melhor do que o da B&W, mas aí essa decisão cabe a um técnico de som que vai avaliar várias variáveis. Rafael, mas eu queria decidir sozinho. Então tem que estudar bastante, tem que entender do que está falando, e é por isso que a gente tem profissionais na área. Então assim, eu acho que é interessante a gente entender as grandes diferenças, mas para você ter uma assertividade muito maior, é muito legal você falar com um profissional que saiba o que está falando, para sim te dar uma sugestão de que não, isso vai funcionar ou isso não vai funcionar, beleza? Quando você trabalha com tipos de equipamentos muito diferentes, de famílias muito diferentes, a chance de errar é maior, mas não quer dizer que não vai ficar bom. Então, mais uma vez, se você tem um sistema já misto, você precisa fazer um upgrade, então acho que é legal você primeiro olhar as características desses equipamentos, segundo, conhecer e, se puder, testar pessoalmente isso, né? E claro, se puder contar com a opinião de algum profissional da área, isso é muito interessante. Lembrando, né, pessoal, que a gente faz projeto de som aí de maneira online, então se vocês precisarem de ajuda, de alguma coisa, alguma sugestão, aqui na descrição do link vai ter um link para vocês acessarem, falarem aqui com a nossa equipe, né? Se quiserem chamar eu aí também, a gente conversa para falar sobre a sua solução do seu home cinema ou do sistema de som aí da sua casa, beleza? Então já deu para entender que subwoofer não é brincadeira, é coisa séria. E a última informação que vale ouro: eu vou utilizar 2 subwoofers no meu ambiente ou um? Porque se é 5.1.2 é só um subwoofer, né, Charlão? E aí, eu faço o quê? O pessoal me pergunta, né? Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar sobre cancelamento de fase. Também não vou explicar o que é o tal do cancelamento de fase aqui, porque não é muito simples de explicar. Mas quando você está em determinado lugar que você talvez não está escutando um grave, você dá um passo para o lado e você está escutando esse grave legal. Você só consegue corrigir isso quando você tem 2 subs. Então assim, em sistemas que você quer ter uma experiência melhor, você pode usar 2 subs sim, tá? E olha que engraçado, né? A gente estava na convenção da Som Maior, numa palestra com o pessoal da JL lá, o especialista da JL, e ele falou assim, o ideal é se utilizar 8 subwoofers por sala. Eu falei, nossa, mas é tão fácil, né? 8 subwoofers por sala tá um pouco mais difícil. Mas assim, esse é o ideal do ideal do ideal. O que a gente vê aí são 1 ou 2, né? Geralmente 2 tem uma assertividade muito grande, tá? E pessoal, sintonizar as suas caixas de som não é simplesmente chegar lá e colocar no nicho. Às vezes, aonde você previu, talvez não vai ter uma sonoridade legal. Então, quando você puder deixar esses equipamentos mais solto, né, entre aspas, possível, para você poder mover depois esses equipamentos, é fundamental para que você tenha um melhor resultado aí do seu ambiente. Mas claro, a gente sabe que muitas vezes a parte de arquitetura e interiores precisa combinar também com as nossas caixas de som. Então, às vezes a gente acaba perdendo um pouco de qualidade por não poder posicionar o equipamento de maneira tão assertiva. Não existe uma receita de bolo, mas sim, existem alguns fundamentos que a gente pode realmente colocar nas nossas casas. Então, como escolher um subwoofer aí para o seu home?
é importante que você entenda o que você já tem ou o que você não tem e, claro, a escolha de um bom subwoofer vai fazer com que você tenha um sistema mais equilibrado e com uma experiência de filmes e séries e, claro, música mais adequada. Se você precisar de ajuda e de mais informações a respeito desse assunto, entre em contato com a nossa equipe que a gente pode te ajudar. Valeu, galera! Esse é mais um vídeo aqui da Sonora Ambiência, espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de alguma coisa, deixe seu comentário aqui e entre em contato com a nossa equipe. Valeu, um abraço e até a próxima!